Amigos e amigas, amantes da história, humanos, extraterrestres, terráqueos, para todos e todas que estão aí felizes da vida na frente do computador, voltamos para mais uma aula maravilhinda de história. Sejam todos e todas bem-vindas, tá? Hoje um tema quente, um tema gostoso, um tema que suscita várias discussões paralelas. A gente vai traçar algumas aqui na medida do possível, que o tempo nos permita, porque é muito importante para o teu desenvolvimento crítico, político, ideológico, de observação política, econômica do mundo todo, como funciona. Estou falando da mãe das revoluções da contemporaneidade, né? A gente, na verdade, chama a Revolução Francesa do evento que rompe com a modernidade, inicia a contemporaneidade, mas no século XX, né, a gente fala principalmente da Revolução Russa, como este advento que marca o início de uma nova era, por mais que não seja datada dessa forma na historiografia, mas a gente vai ver o porquê disso, né? Então, Revolução Russa, o nascimento da União Soviética, aqui nesse momento que vai se formar os primórdios do que viria a ser o bloco socialista, né, o bloco soviético, durante grande parte do século XX, né, durante toda a Guerra Fria, na verdade, após o término da Segunda Guerra Mundial. Percebi agora, pequenos gafanhotos e gafanhotas, observando pela tela que me aparece aqui, que alguns desses nomes ficaram um pouco claros, né? Esses que estão em azul, porque a tinta do pincel estava fraca, mas já restaurei ali, depois eu dou uma escurecida. Mas a gente vai devagarzinho aqui lendo juntos para que vocês possam entender tudo que está escrito no quadro. Então, sem estresse nenhum, vamos iniciando. Antes de falar de Revolução Russa, obviamente, a gente tem que fazer um recorte geral do que é a Rússia, né? Esse país que está tão distante da gente, a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, né? Um país que tem extensões continentais, né? Muito maior do que qualquer país comum, diga-se de passagem, é o maior país do mundo em extensão geográfico-territorial, né? Então a gente tem que entender um pouquinho a realidade desse país até o século XIX, porque no início do século XX vai se iniciar o processo da Revolução. Então, vamos entender qual é a situação dessa galera, né? Porque não adianta dizer, começou em tal dia a Revolução Russa, aconteceu isso, isso. Não, vamos entender os motivos, né? Porque as questões de vestibulares e de prova são contextualizadas, tu tens que entender do início ao fim de todo o processo. Então, a Rússia, que na época era o Império Russo, né, como está colocado aqui, vamos destrinchar direitinho as suas configurações. Ela tem 22 milhões de metros quadrados. Pode voltar o vídeo, escutar de novo para ter certeza que não era sujeira no vídeo. 22 milhões de metros quadrados, tá? 174 milhões de habitantes, pois é. Isto, obviamente, na época que antecede a Revolução, são dados daquele período, tá? Com uma população que estava concentrada 85% de seu total na zona rural, ou seja, não podemos falar de uma sociedade com grandes cidades, né? Pelo menos que não eram grandes centros de concentração urbana, né? Existiam as cidades, sim, inclusive o Palácio de Inverno, né, que é o palácio do governo, fica em uma cidade, obviamente, São Petersburgo, era um dos lugares mais numerosos em termos de habitantes, né, com maior densidade demográfica, mas a sociedade era 85% rural, ou seja, era um país rural por consequência, tá? Tanto era que, em termos de economia, do que fazia o país ganhar grana, 80% de tudo vinha das zonas rurais e apenas 20% era o lucro que advinha de indústrias, ou seja, uma industrialização muito precária, né, cara? O país dependia quase que inteiramente, 80% a sua dependência vinha da agricultura, do que era feito nos campos e abastecia as cidades, e era exportado e fazia a máquina toda girar, né? Até o século XIX, que é ali o século que antecede a eclosão da Revolução, o primeiro movimento dessa revolução aconteceu em 1905, portanto no século XX, no início do século XX. Então a gente está analisando até o século XIX para ver como era essa estrutura, tá? Então era um país que tinha um regime feudal, mas percebam que o feudal está entre aspas, porque a gente não pode recorrer à ideia de que aquele feudalismo da Idade Média aos moldes europeus, lá no Ocidente, sobretudo no Reino da Frânquia, né, ocidental, acontecia tal qual também no Império Russo. Não é essa a ideia, mas tinha algumas similaridades.
por exemplo, com a ideia de servos que eram presos à terra. Eles não poderiam se desmembrar, não poderiam sair daquela terra que os pertencia. Da mesma forma, que os pertencia não, que estava sendo alugada, entre aspas, a eles, né? Da mesma forma, as relações de produção também eram muito feudais, eram muito antigas, né? No sentido medieval não tinham muitas tecnologias, muitas máquinas não existiam na Rússia naquele período. Existe toda essa ideia de dever de pagamento de impostos a partir de tudo que era produzido. Então, um país extremamente atrasado do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de legislação social, do ponto de vista de bem-estar social, do ponto de vista de cidadania, porque não havia participação política, a gente vai chegar lá. Então, um país bem atrasado, bem aos moldes medievais, e por isso que a gente faz essa analogia com o país a lá feudal. Apesar de, mais uma vez, reforçando essa ideia, não podemos juntar, né, colocar com o mesmo peso, com a mesma ótica, o regime russo do regime feudal da Idade Média na Europa, tá? Mas é só a via de exemplo. Em 1861, portanto, já se aproximando do final do século XIX, né, a gente vai ter colocado em prática uma série de medidas chamadas e conhecidas por despotismo esclarecido. O que é que queria dizer isso? A gente está na época do iluminismo, né? Onde estão sendo derrubados os últimos baluartes do antigo regime, depois da eclosão da Revolução Francesa em 1789, principalmente, né? Então, começam a circular para unir a população em torno de um projeto que derrube os regimes absolutistas, como o que havia na Rússia até aquele momento. Então, o czar, né, o imperador da Rússia, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas o imperador russo, né, o cara que estava ali, o líder do país como um todo, tenta colocar em práticas algumas medidas que busquem a modernização do país, busquem a melhor condição de vida da população, de modo a apaziguar os nervos de todo mundo, né, e não mexer profundamente nas estruturas que já estão postas. Então há uma concessão de garantias, de melhorias, mas sem que se mexa substancialmente no problema, no cerne da questão que gera toda essa desigualdade, né? Então, Alexandre II, que era o czar da época, ele vai aprovar algumas medidas, como finalizando 3 coisas principalmente, tá? Tá em azul, não tá dando para ler muito bem, vamos ler juntos. Ele finaliza esse regime de servidão, tá? Então não tem mais servidão na Rússia a partir do final do século XIX. Já vamos começar a adotar então medidas de trabalho assalariado, né? Obviamente que isso não existe em sua completude. A Rússia é um país de proporções continentais, como já foi colocado. Se até hoje no Brasil existe trabalho escravo, que dirá na Rússia do final do século XIX, não é mesmo? Mas enfim, foi aprovada essa medida. Bem como o fim da censura, né? Então as pessoas poderiam falar, né? Poderiam se posicionar contra ou favoravelmente o regime, apesar de que a gente vai ver também não se concretizava em sua totalidade, né? E da mesma forma também foram proibidos alguns tipos de castigos, né? Que eram dados de forma corporal, com abuso, né? Com ataques físicos. E também nós vamos ver que não se concretizou de forma plena, né? A gente tem alguns episódios que mostram bem isso. E houve também um forte incentivo à educação por parte do governo, que também não acabou com a maioria analfabeta dos cidadãos e dos camponeses russos. Mas, enfim, houve essa tentativa de melhora da qualidade de vida para ver se havia um apaziguamento dos ânimos geral, que já estavam começando a ficar um pouco irritadiços, né, dadas as condições de exploração. Até que o que parecia não poder piorar, piora. Porque em 1890, na última década do século XIX, portanto, começa-se um processo de industrialização da Rússia. Tá? Só que essa industrialização é feita com a entrada de capital estrangeiro. Então, diversas potências europeias começam a investir na Rússia, né, levando as suas empresas e tentando levar também algumas tecnologias. Então, vai se começar a entrar algumas máquinas que facilitam a colheita, né? Algumas modernizações em termos de trabalho rural também vão ser feitas, mas muito poucas. Qual é o problema aqui? É que da mesma forma que a gente observa uma relação muito cheia de contrastes no início, na eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra, do mesmo jeito que a gente observa relações de trabalho muito desiguais no Brasil da Primeira República, quando há um boom da industrialização, a gente vai observar a mesma coisa aqui na Rússia. Então, vai se formar, como agora as indústrias estão eclodindo, como agora esse sistema está ganhando força, a gente vai observar operários, que quem são os operários? Na sua maioria camponeses, né? Faltou um S,
São as pessoas que estão saindo das zonas agrárias, nas zonas rurais e indo em direções às cidades. Então, não tem treinamento na área, né, tudo mais. Vão trabalhar sobre as mesmas condições de exploração daquele proletariado inglês durante a Revolução Industrial, daquele proletariado brasileiro formado por ex-escravizados, por imigrantes europeus. Então, as condições de extensas jornadas diárias, né, de 12 a 15 horas, não há uma remuneração digna, não há uma seguridade social quanto a desemprego, quanto a 13º, nada disso, tá? Então, o que vai haver muito nesses casos são inícios de greves, tá? Que são muito combatidos, inclusive, pela polícia, da mesma forma como acontece em todos os países que começam esse processo de capitalização da economia, de trazer indústrias e arrecadar mão de obra barata para aumentar e maximizar os lucros. É isso que acontece aqui na Rússia. Da mesma forma, a gente também vai ter uma elite burguesa, que vai agora entrar os moldes burgueses, de fato, do capitalismo, né? Que é formada pelos setores que a gente já conhece. Era aquela velha elite latifundiária rural, que detinha as terras e, portanto, grandes trabalhadores na zona rural, né? Que vão também, aos poucos, se tornar empresários em pequena medida, né? Porque o capital é mais estrangeiro, mas continuam sendo parte da elite, né? Os principais dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa também fazem parte dessa elite, bem como vários outros setores ligados à nobreza nobiliárquica, as pessoas que estão próximas ao czar e, portanto, também têm títulos de nobreza, né? E o representante máximo dessa elite russa é o czar, né? Czar, que é uma palavra que ela vai buscar os seus antecedentes no latim, César, que era o imperador do Império Romano, e, portanto, o czar carrega simbolicamente alguns atributos que o César também tinha. Então, é uma figura divina, é um cara que é visto por todo mundo como além do ser humano, ele está acima das outras classes. Então, há toda uma simbologia em torno daquele cargo que ele ocupa, né? Como se fosse uma pessoa acima dos humanos, acima dos russos. Portanto, ele governa um regime absolutista. Todo o poder está concentrado na mão dele e ele controla basicamente todas as decisões do campo administrativo, político, econômico, social e etc. Tanto que não havia permissão para a existência de partidos políticos, apesar do fim da censura, as pessoas ainda não estavam autorizadas a se organizar. Mas com a abertura do país ao capital estrangeiro e a adoção do regime capitalista de fato, como acontece sobretudo durante o governo do último dos czares da dinastia Romanov, Nicolau II, que decide incentivar cada vez mais o capital, com isso, a exploração e as condições subhumanas de trabalho também vão se estourar e também vão eclodir. Com isso, diversas greves, diversos piquetes, diversos montins, reivindicações vão estourar por toda a Rússia, principalmente em São Petersburgo, tá? E as pessoas vão começar, então, a tentar lutar por moradia e formar movimentos clandestinos de reivindicação. Vão surgir, por exemplo, tanto tendências nacionalistas, nesse sentido de resgatar o camponês, de ir até ele levar uma consciência da necessidade de mobilização, quanto também movimentos terroristas que vão assassinar o czar, vão buscar assassinar os nobres, tá? Então a gente tem diversas tendências surgindo, todas elas clandestinas, umas mais pacíficas, outras mais ativas, revolucionárias, terroristas, tá? Mas a gente vai ter a eclosão a partir dessa intensificação da atuação do capital estrangeiro e nacional no solo russo, beleza? E aí, destaquei aqui pra gente os 3 principais partidos que vão surgir no final ainda do século XIX, tá? 1890, 1880, vão começar a surgir os primeiros partidos políticos. Vamos agora nomear quais são eles. O primeiro é o Partido Constitucional Democrático, conhecido como Cadete. Esse partido é o que mais se diferencia dos demais, porque ele é um partido da própria elite. Partes da elite observavam a tendência europeia de quebra do absolutismo e o reinado, né, o governo da burguesia, que a partir desse controle do capital ia conseguir também gerir a política. Então já começavam a se bandear por outro lado, por assim dizer, mas não é bem isso. Queriam continuar na posição de poder e, ao mesmo tempo, passar essa noção de atendimento das súplicas das massas. Então o Cadete vem nesse sentido, como um partido burguês e liberal. Burguês no sentido de advir as camadas que controlavam o capital, controlavam o poder econômico, e liberal no sentido de acabar com o absolutismo e gerar um governo, um modelo de nação com um viés mais representativo, tá certo? O segundo partido super importante, que vem também nesta clandestinidade junto com os outros,
é o Partido Socialista Revolucionário, PSR, tá certo? E aí tinha uma ideia de realmente um socialismo que lutaria pela quebra do absolutismo, voltado aos interesses do povo camponês. Então, atuava indo até os camponeses, nessa ideia de nacionalista, né, de ir até os camponeses para tentar trazê-los junto a esse embate. Porém, entretanto, contudo e todavia, o partido mais famoso e mais importante é o partido, aqui abreviado, tá? Tem um pezinho, não sei se vocês estão vendo, o Partido Operário Social Democrata Russo, conhecido como POSDR, tá certo? É a abreviação dessas palavras todas, tá? E aí, diferente dos outros, ele tinha uma visão mais completa de sua atuação política, no sentido de já ter uma doutrina que norteava as ações do partido. Era um partido marxista e revolucionário. É esse partido que vai liderar, estar na frente do movimento da Revolução Russa, que vai ganhar todos os seus contornos a partir de 1917, mas a gente vai chegar lá com calma, tá? Então, esse Partido Social-Democrata Russo, ele tinha a crença na necessidade de dois momentos diferentes da Revolução, que deveriam acontecer para libertar o povo russo. A primeira etapa dessa revolução era a etapa democrático-burguesa. Nesse momento haveria uma aliança, segundo esse partido, né? Uma aliança entre burgueses, operários, camponeses e todo o povo russo para pôr fim ao czarismo, tá? E no caso ao absolutismo russo. A partir disso se desenvolveria o capitalismo na Rússia para fortalecer toda a economia, todas as instituições de base, e após esse capitalismo fortalecido, após o camponês e o operário conscientizado e participante do fazer político, entraria em jogo a segunda etapa, que é a etapa socialista, onde haveria uma revolução que extinguiria o capitalismo e dividiria a riqueza entre todos os russos. Tá? Então, seria uma revolução em duas etapas. Porém, existiam divergências dentro desse partido, tá certo? Que vão ser representadas principalmente, inicialmente, por dois nomes. O primeiro deles, Vladimir Lenin, que mais tarde seria, olha o spoiler, né, para quem não lembra, mais tarde seria o principal líder da Revolução Russa, tá? Então, Lenin acreditava que o partido deveria ser centralizador, deveria ter uma figura no seu norte, alguém que dirigisse as atividades. E que todos os membros do partido deveriam ser militantes. Eles deveriam, portanto, estar o tempo todo inseridos na política, na dialética, de fazer novidades, de estar lutando pela quebra de sistemas, tá? E como eles chegaram em um certo momento a formar maioria nessas discussões, nessa plenária do partido, essa tendência chegou a ser maioria, Lenin se autodenominou bolchevique, que significa maioria, tá? Já Julius Martov acreditava que o partido não deveria ser centralizador e ter obrigatoriamente apenas militantes, mas deveria ser um partido aberto, pronto a receber quaisquer pessoas que quisessem fazer parte do seu quadro, independente da classe social onde tivesse inserido, né, da classe política, se fosse burguês, se fosse camponês, se fosse o que quer que seja, ele poderia fazer parte do partido, não precisando militar o tempo todo em seu favor. Como, em determinado momento, ele era minoria nessas discussões, ficou conhecido como mencheviques, que significa minoria, tá? Em 1903, a gente vai ter uma cisão do partido e ele vai ser, de fato, dividido entre bolcheviques e mencheviques, tá? A partir disso, então, agora a gente formou todo o cenário que existia na Rússia até o século XIX, todas as suas condições estruturais de política, de economia, de sociedade, essa ideia de uma inserção tardia do capitalismo que vai gerar essas relações de trabalho, onde é uma exploração muito grande da força do trabalho e de que forma esses partidos clandestinos vão começando a ganhar força e espaço dentro da Rússia, tá? Então, vou pedir licença só um segundinho, montar o outro quadro para a gente finalizar essa aula por hoje. Eu já retorno, tá certo? Pessoal,
Para finalizar, então, agora que a gente já mapeou todo o antecedente dessa revolução, vamos ver de fato como foi que ela se desenrolou. A gente divide essa Revolução Russa em 3 principais períodos. Hoje a gente vai ficar com os 2 primeiros, depois a gente fala do último deles e as consequências de um modo geral. Então a gente começa falando de uma revolução em 1905, tá? E qual o contexto de ter se iniciado o movimento nesta data em específica? Vejam só, durante todo o século XIX, a Rússia vinha tendo perdas humilhantes em termos militares. Quase todas as campanhas externas que ela se dispunha a entrar, no caso a elite dirigente, o czar, se dispunha a participar, a Rússia encontrou perdas humilhantes, né? Uma delas, por exemplo, na Guerra da Crimeia, que durou entre 1853 e 56, mas talvez a mais humilhante de todas, na Guerra Russo-Japonesa, que durou de 1904 a 1905, tá certo? Então vejam, a Rússia nessa guerra russo-japonesa, ela foi derrotada por uma ilha pequenininha, que era o Japão, né, em detrimento do seu território gigantesco e do império que ela de fato formava. Então, isso foi muito ruim para a moral dos russos. Isso terminou levantando muitas, colocando em xeque o regime czarista, que já passou a não ser tão bem visto pela população e fez com que aquelas greves, aqueles protestos terminassem se intensificando. Mas é muito importante a gente dizer uma coisa: apesar dessas greves serem muito numerosas, como a greve de São Petersburgo, por exemplo, que reuniu 200 mil operários em greve, não era só 200 mil que tinham lá ao todo, não, foram 200 mil em greve, é um número muito grande. Apesar disso tudo, essas manifestações, essas greves, elas tinham um caráter claramente pacífico. Os manifestantes andavam com a figura de santos na mão, dizendo lealdade, jurando lealdade ao czar, mas elas queriam melhores condições de vida, elas queriam mais atenção, elas queriam que a sociedade como um todo funcionasse sobre outra óptica. Tanto que um dia, no dia 22 de janeiro de 1905, aconteceu um episódio que ficou marcado na história como Domingo Sangrento, tá? Milhares de trabalhadores, de operários, foram à frente do Palácio do Inverno, moradia do czar, para pedir pacificamente, com cartazes, com foto de santos, como eu falei anteriormente, com suas esposas, com seus filhos. Eles foram lá na frente para pedir melhores condições, né? Jurando lealdade. Não queriam derrubar o sistema, não queriam mudar nada, mas o czar Nicolau II, de forma muito imprudente, mandou que a sua guarda real atirasse e matasse em quem estivesse colocado ali na frente. As neves que estavam na frente do Palácio do Inverno ficaram manchadas de sangue, com 92 mortes dos próprios trabalhadores do seu próprio país. A partir desse episódio, então, a situação na Rússia só se radicalizou, só se agravou, tá? Por exemplo, a gente teve também, no ano de 1905, o episódio do Encouraçado de Potemkin. Tem até filme sobre isso, tá? Quando um navio da Armada Russa foi tomado pelos seus tripulantes, que estavam reivindicando melhores condições de trabalho e se recusando a participar da guerra russo-japonesa, que ainda estava em andamento no mesmo ano, quando o Encouraçado foi tomado. Então isso mostrava que o regime czarista já perdia alguns de seus adeptos, porque um próprio braço militar, que era a Marinha Russa, já começava a dar sinais de abandonar a sustentação desse regime. Então a gente já tinha parte da burguesia russa saindo, com o partido burguês e liberal que havia sido formado. A gente tem grande parte da população camponesa e operária contra também esse regime, e agora a gente tem parte das forças militares também abandonando o barco. Com isso, há uma radicalização desse processo de oposição da população para com o czar, para com o regime, e vão se formar, vão eclodir, na verdade, 3 grandes nomes aqui, não de pessoas, mas de eventos, né, de fenômenos, a gente vai sair nomeando. Primeiro foi a formação dos sovietes. Está muito importante isso aqui, porque no futuro vai nomear a República Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que eram esses sovietes? Eram reuniões de camponeses, soldados de baixa patente, trabalhadores urbanos que se reuniam para decidir que rumos deveriam dar essas greves, o que deveriam ser feito, como deveria se organizar. Esses caras eram eleitos entre eles mesmos, tá? Não era um mandato que tinha duração fixa, eles podiam ser retirados quando não estivessem agradando os demais.
rapidamente outra pessoa seria colocada e eles ali iam decidir o melhor a se fazer. Esses soviéticos ficaram conhecidos verdadeiramente como a voz do proletariado, porque era gerido por eles próprios a partir de regras que eles mesmos faziam. Então foi uma auto-organização muito bem construída em termos de velocidade, em termos de aplicabilidade e de resultado pelos soldados, pelos trabalhadores soviéticos naquele momento. Em resposta, houve um recuo do czar quando ele viu a radicalização da situação. Então ele fundou a Duma, nada menos do que um parlamento para os russos, onde ele poderia dar voz à população, né? O que não foi o suficiente para apaziguar todos os ânimos. Então, em outubro, ele lança o Manifesto de Outubro, onde ele se comprometia em reduzir os níveis absolutistas, né? Um governo que fosse mais representativo, aumentando, inclusive, os poderes da Duma, né? Que vai aprovar algumas reformas de caráter inclusivo, né? De caráter mais liberal, aumento do salário, melhores condições de salário, né? Um incentivo à alfabetização, à educação, mas mesmo assim ainda não vai ser o suficiente para apaziguar a situação, tanto que depois de o Nicolau II ver que ele conseguiu dominar um pouquinho as reivindicações, ele volta atrás e começa de novo a apertar o nó em cima dos trabalhadores. Aí a gente vai aos poucos caminhando nesse vai e vem, nessa tensão e distensão da situação, a gente vai se encaminhando para o fevereiro de 1917, que é a segunda fase da Revolução, tá? O que acontece? Em 1914, o czar decide entrar na Primeira Guerra Mundial, né? Apesar da população não ser favorável, apesar do país não estar preparado militarmente, economicamente, socialmente, eles entram na guerra mesmo assim. E aí sofrem severas perdas, né? Milhões de russos são mortos até 1917, quando a Rússia vai sair da Primeira Guerra. Mas até esse momento, em 3 curtos anos, milhões de russos são mortos nos campos de batalha. Outra derrota humilhante para o exército, que vem nesse mesmo sentido da Guerra da Crimeia e da Guerra Russo-Japonesa, né? Mas aí, consequentemente, quando esses soldados vão à guerra, saem da Rússia, há uma redução significativa na mão de obra, porque aquelas pessoas que antes estavam trabalhando nos campos e nas fábricas, agora estão lutando na guerra. Com isso, há uma crise econômica e um desabastecimento das cidades, porque se o campo não produz, a cidade não come. Então, como não havia produtores, a Rússia entra em uma crise generalizada. Os protestos vão sendo levados para frente, né, encabeçados pelos mencheviques, tá? Mencheviques, que eram mais moderados se comparados aos bolcheviques, e tinha o lema de pão, paz e terra, ou seja, um lema, vamos dizer assim, pacifista, né? Pão, paz e terra. Mas com o tempo, conforme a radicalização foi se acentuando, a gente também via cartazes de morte ao czar, por exemplo, tá? Então, esses movimentos também foram se radicalizando ao ponto de fevereiro de 1917, realmente a Revolução eclodir em São Petersburgo, que tinha mudado de nome para Petrogrado, tá? E ela se inicia lá então, onde camponeses, operariados e soldados de baixo patente bateram de frente com a polícia, que em grande parte não queria revidar aquela ação dos camponeses, né? Ali se identificavam muitas vezes com a situação que eles estavam passando, que era semelhante à sua, tá? Então, em uma parte a gente tinha uma repressão severa, outra parte a gente tinha um distanciamento, uma vista grossa feita por essas forças de coerção. Mas essa revolução foi se espalhando por todo o continente russo, né? Ouvi falar aqui, ouvi falar ali, os soviéticos iam se organizando, e no dia 27 de janeiro, ou seja, 4 dias depois da eclosão em Petrogrado, a deposição Romanov, Nicolau II, o último czar, cai do trono, e no seu lugar se instaura um governo da Duma, tá? Desse órgão que era o parlamento russo, tá certo? Qual é o problema? A Duma começa a colocar em prática um regime representativo republicano, tá? Onde ele tenta aprovar algumas medidas, mas existia uma pressão muito grande dos soviéticos para continuar um processo revolucionário, para derrubar ainda mais essas barreiras e fazer mudanças mais profundas na humanidade, na sociedade russa naquele momento, né? Então, vai haver um conflito político entre Duma e sovietes, tá? O soviete de Petrogrado, liderado por Leon Trotsky, um dos principais dirigentes da Revolução Russa, tá? Trotsky, que começa no Partido Menchevique, mas depois migra para o Partido Bolchevique. Mas além desse conflito entre Duma e sovietes, a gente também tem um conflito social, porque a situação russa não melhorou em nada, apesar dessa deposição
do czar, né? Ainda existia muita fome, ainda existia muita miséria, um desabastecimento, uma crise muito grande e pessoas continuavam morrendo na guerra, porque o governo da Duma, o governo menchevique, se recusava a tirar a Rússia da guerra. E essas são justamente as medidas as principais medidas tomadas pelo governo da Duma, tá? A continuidade da Rússia na guerra, a prisão do czar e seus familiares e, muito importante, uma anistia geral que é dada para todos os presos políticos e exilados do regime czarista. Então vai ser a oportunidade de Vladimir Lenin, que estava também exilado, voltar para a Rússia e depois de algum tempo conduzir de vez a Revolução Russa e derrubar os últimos alicerces do absolutismo. Mas esse papo é um papo para um próximo encontro, porque esse vídeo já vai com meia hora e eu não quero que fique cansativo para ninguém, tá bom? Então espero que tenha sido claro até aqui. Me procurem para tirar dúvidas, continuem estudando. Muito obrigado pela companhia. Um forte beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e a gente se encontra em breve. Valeu!